chamado é forte, né? Nós temos um chamado principal, que é viver uma vida de obediência a Deus. E nós temos um chamado individual. Aceite o chamado que Deus tem para a tua vida e pare de sofrer. O Deus que te chamou, Ele mantém de pé o chamado que Ele tem para a sua vida, o chamado que Ele tem para a sua existência. Você tem um propósito, há um sentido na sua vida. Aquele que te chamou é fiel para te capacitar e te fazer prosperar no chamado que Ele tem para a sua vida. Todos nós temos um chamado. Você não precisa abandonar as suas coisas. Você só precisa organizar as suas prioridades. Chamado do Senhor é organizar prioridades. Qual tem sido a sua prioridade? Organize as suas prioridades e faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não há que se falar em chamado sem uma vida constante no secreto com Deus. Boas intenções não ganham o reino de Deus. Que nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus, para que possamos falar igual Moisés: eu não me mexo do lugar se o Senhor não for comigo, porque debaixo de propósito há fruto. Por que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? Logo eu, tão pecadora, tão falha, tão incapaz, reconheça a sua fraqueza, reconheça o que te impede de exercer o chamado dele na sua vida, e ele vai enviar anjos para te fortalecer, vai enviar anjos para purificar a sua vida, para que você exerça o chamado do Senhor com plenitude. Se você tem um chamado, não se contente com as bandejas desse mundo, não se contente com o que o mundo oferece, não se contente em ser honrado. Você vai ser honrado lá no céu, e o nome do Senhor, você vai ter o privilégio de honrar o nome do Senhor através da sua vida e através do seu testemunho. Leva meus cativos, me leva aos oprimidos, eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão. Falar de evangelismo para nós é algo que a gente vivencia todos os dias, né? Partindo do princípio que Jesus foi o maior evangelista de toda a história. Jesus, ele ensinava, Jesus alimentava, Jesus curava. Então, se nós somos discípulos dele, a gente precisa tentar pelo menos fazer um pouquinho daquilo que ele deixou para nós, né? O interessante da parte do evangelismo, que nós tentamos viver o evangelismo, é que nós aprendemos com o mestre do Senhor Jesus Cristo. Nós somos discípulos dele, né? Falar do amor, da misericórdia para o próximo. Exatamente. Então nós fomos muito privilegiados em relação já a essa sede que estava dentro dos nossos corações, e hoje nós temos o privilégio de ir do Senhor na nossa igreja, amada Igreja Leve 11. E hoje, com o trabalho do Gerando Ovelha, a gente consegue fazer ativamente aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Nós fomos assim abençoados para nós tiver esse privilégio, né, estar liderando, né, Gerando Ovelhas, e hoje nós vemos o trabalho que está acontecendo, né, sendo abençoado por Deus. Como é bom você estar bem perto daquele que tem sede, né? Não que o outro não mereça, mas ele que está chegando na igreja, a gente abraçar a causa dele. Exatamente. E isso nós temos visto e acontecido conosco. Eu li uma frase que resume bem a nossa vida. Evangelismo é você se doar para que o outro seja salvo. Então, partindo desse princípio, a gente faz o esforço para que o outro não só venha para a igreja, mas permaneça na igreja, para que ele possa conhecer o poder desse evangelho que é libertador. Então, o evangelismo é doação, evangelismo é entrega, e é exatamente isso que o Gerando Ovelhas faz. Ele acompanha, né, a pessoa na sua caminhada cristã e acompanha também a necessidade física desse irmão. Estamos assim no caminho que Jesus deixou para cada um de nós. É falar do amor, paciência, compreensão, aceitação, né? Porque o outro está chegando e ele
muitas vezes não tem essa compreensão que nós já temos, falando do Senhor, dentro da casa do Senhor, né? E para ele amanhã está produzindo, gerando a palavra do Senhor em outras pessoas, né? Em outros irmãos. Então é isso, né? Para nós, evangelismo tem sido algo cotidiano em nossas vidas. É uma entrega, sem dúvida, né? É você querer ver o outro bem, salvo, liberto por meio dessa palavra. E nós entendemos que uma das coisas que Jesus mais nos ensinou é que a gente não leva a palavra somente sem entender a necessidade daquela pessoa. Então nós entendemos que todas as vezes que Jesus ali, ele pregava, todas as vezes que Jesus ia aquela multidão atrás dele, ali ele entregava a palavra, ali ele curava, ali ele levava o alimento. Então o evangelismo, ele engloba toda essa missão e é um trabalho que a igreja faz todo mundo junto, né? Então a gente vive isso, a nossa vida é baseada nisso, em ajudar o próximo, querer que o outro viva bem, querer que a igreja do Senhor continue marchando na terra de forma poderosa. Então, evangelismo para nós é vivenciar o crescimento do outro, é vivenciar a ajuda, o socorro, o abraço mútuo o tempo todo, um pelo outro. Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui para falar para a igreja, que todos nós podemos ser discípulos do Senhor, todos nós. Quando nós começamos a nos despir de nós mesmos e começamos a pensar no outro. Quando você começa a pensar no outro, de forma de amor, de gratidão, com certeza esse trabalho que você vai servir o Senhor vai ser com sucesso, edificante. Amém? E aí a gente finaliza, né, com um versículo em que o Senhor pergunta para Pedro se ele o ama, pergunta por 3 vezes. E quando Pedro responde sim, ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Nós, como membros ativos da igreja, nós estamos tentando fazer um pouquinho daquilo que o Senhor nos ensinou. Juntamente com toda a igreja, nós estamos apacentando as ovelhas do Senhor e cuidando. E a gente entender que o poder de Deus está sobre nós para servir o próximo e não só a nós mesmos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Deus abençoe.